Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto e aprendizagem interdisciplinar do curso técnico em finanças. A aula das aulas, aula magna, aula Nobel de projeto de aprendizagem interdisciplinar. E eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Colônia do Gurgueia, aquele abraço! Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, aquele abraço carinhoso e sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é conhecimento. E qual será a nossa temática de hoje? Comunidade, integração entre o indivíduo e a sociedade. Bom, acompanha comigo, querido aluno, acompanha comigo, querida aluna, esse início da aula para compreender como será o processo da nossa aula de hoje. Uma sociedade, ela é formada por grupos sociais e também instituições. Exemplos de grupos sociais: organizações não governamentais, coletivos juvenis, partidos políticos e assim por diante. Exemplo de instituições: a família, a escola, a igreja, o Estado. Pois bem, uma sociedade é formada também por indivíduos. Quem são os indivíduos? Sou eu, é você, é o seu professor, é o seu tio, o seu pai, o padre da sua paróquia, o pastor da igreja onde você congrega. Todos nós somos indivíduos. Ou, por que não dizer, somos cidadãos, porque temos direitos e temos deveres. A grande questão para um indivíduo é a sua inserção na sociedade, é a sua integração à sociedade, é a sua socialização. Hoje, nós vamos observar esse processo de integração entre o indivíduo e a sociedade, abordando a nossa realidade. Qual é a nossa realidade atual? Nós estamos na vida escolar, nós estamos na escola, nós estamos numa instituição social. Então, na escola há o estudante. O estudante na escola, ele está no processo de socialização, ele está no processo de integração na sociedade. Porém, há um outro processo de integração que o estudante está experimentando na escola. Que processo é esse? É o mercado de trabalho. O estudante ingressa na sociedade também quando ele ingressa no mercado de trabalho. E a grande questão é a escolaridade, a educação, aquilo que eu aprendo na escola, favorece, ajuda na minha integração na sociedade? Ou, de uma forma bem direta, a escolaridade tem a ver com bons empregos e bons salários? Pensa um pouco sobre essa questão, porque a nossa integração social, a nossa integração em grupos sociais e nas instituições sociais vai passar pela nossa integração no mercado de trabalho.
Guarda bem essa questão que eu coloquei agora. Tem alguma coisa a ver? Escola, emprego e salário. Mas antes, vamos recordar a nossa aula anterior, em que nós falamos sobre o mundo do trabalho. E ficou essa pergunta para ser respondida em classe e também em casa. Vamos recordá-la. A palavra trabalho deriva do latim tripaliare. O que é tripaliare? É o tripalho. O tripalho é um instrumento formado por 3 paus, usado para prender condenados e animais difíceis de ferrar. Olha só, o comando é o seguinte: segundo a descrição acima, a etimologia, numa visão pessimista, relaciona o trabalho a quais realidades humanas? É só nós imaginarmos em termos de tripalho. O tripalho, ele é um instrumento de tortura. Ora, para mim, tortura significa sofrimento. Então, a palavra trabalho, ao derivar do termo tripaliare, tripalho, ela evoca que realidades humanas? Claro, a realidade da tortura e a realidade do sofrimento. Boa tarde, queimada nova. Aquele abraço carinhoso, meus queridos e minhas queridas. Portanto, gente, a resposta é a letra B. Para você que acertou, aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha. Coisa linda, coisa bela. Pode comemorar. Segunda, além de falarmos sobre o mundo do trabalho, nós também trabalhamos algumas críticas a esse mundo do trabalho em nossa aula anterior. Uma das críticas está relacionada ao conceito de fetichismo. Veja bem, no capitalismo prevalece a lógica do mercado, ou seja, tudo tem seu preço. As mercadorias têm um preço, os serviços têm um preço. No capitalismo, nada é de graça, só o WhatsApp. Nada é de graça. Assim, o trabalhador, quando ele vende uma força de trabalho, ele também tem um preço. Bom, aqui pergunta o conceito de fetichismo. Gente, quando o trabalhador, que é operário, ele vende a sua força de trabalho, o operário quando tem o seu preço, ele está virando o quê? Ele está virando uma mercadoria. Esse processo da pessoa, do trabalho vivo, transformar-se numa mercadoria, em algo morto, nós chamamos de reificação. Agora, o processo inverso da mercadoria transformar-se, adquirir viva, nós chamamos de fetichismo. Processo pelo qual a mercadoria, um ser inanimado, ganha vida. O que significa dizer esse ganha vida, adquire vida? Que o mais importante no capitalismo não são as pessoas, são os processos econômicos. Então, o que é mais importante no capitalismo? A venda de produtos, a venda de serviços e assim por diante. O ser inanimado, ele ganha vida. As relações entre as pessoas são relações entre coisas, tá bom? Para você que acertou, eu só posso dar uma nota. E é aquele 10 com
com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, pode comemorar. Turma, agora vamos falar nessa integração que eu destaquei agora há pouco. A integração entre a escola e o trabalho. Essa integração escola-trabalho, ela representa para nós, nesse curso técnico em finanças, no projeto de aprendizagem indisciplinar, representa para nós a integração, o indivíduo, o estudante, na sociedade, o mundo de trabalho. Lembram da pergunta que eu fiz agora há pouco? Qual foi a pergunta? Em Kathleen Talmas, querida, abraço carinhoso. Qual foi a pergunta? A escolaridade, ela tem a ver com empregos e salários? Qual é a sua resposta? Ela tem tudo a ver. E vejam bem, a começar por esse slide inicial. Olha só, esse slide inicial é um recorte de um anúncio de classificados de emprego de 3 de janeiro de 1990, do Jornal do Brasil. Se você reparar bem nesse slide, você vai verificar profissões que acabaram, como, por exemplo, datilógrafa ou datilógrafo. É uma profissão que acabou. Não existe mais. Por quê? O que era o datilógrafo? Era a pessoa que era habilidosa na escrita numa máquina de escrever. Hoje, essa habilidade ela é ultrapassada. As pessoas precisam dominar o computador, principalmente o pacote Office, o básico, o Word, PowerPoint e Excel. Temos também nesse slide profissões que ainda existem, como assistente social e cozinheira. São profissões que ainda existem. Recepcionista, profissões que ainda existem. E temos também profissões que ainda existem, mas precisaram se reinventar, exigindo novas habilidades. Olha só essa bem destacada. Secretária para serviços gerais de escritório. Oferecemos ticket refeição, plano de saúde da Amil, não é propaganda, mas poderia ser. E pedimos, olha só, a exigência, boa datilografia e boa caligrafia. Pois bem, datilografia, vocês já sabem, acabei de explicar, é uma pessoa que é versátil em máquina de escrever. Professor, o que é uma máquina de escrever? Que eu nunca vi. É uma máquina antiga dos anos 90, que segundo uma criança que eu vi um meme anos atrás, é uma máquina que imprime enquanto você digita. Você vai batendo e vai imprimindo. Claro, brincadeira da minha parte. Máquina de escrever era, né, um aparelho que usava para você escrever documentos de um modo oficial e formal. Bom, datilografia era uma habilidade pedida às secretárias anos atrás. Hoje, não é mais. Ou seja, hoje o que se pede é domínio de computador e pacote Office e internet. Ainda dá para tê-las à venda? Acho que não, Kathleen. Eu acho que a máquina de escrever hoje, se ainda houver alguma máquina à venda, as eletrônicas, mas as máquinas mais antigas, somente se você for algum antiquário, uma pessoa que coleciona. Faz tempo que eu não vejo uma máquina de escrever, tá bem? No mercado ainda não existe, porque o computador, de fato, ele é muito mais prático. Talvez a máquina eletrônica, não sei se ainda está à venda. Acredito que não. Quase certeza não. Com certeza não. Tá bom? Então, há profissões que precisaram se reinventar. E todas as vezes que o mercado de trabalho exigiu experiências novas, ele exigiu das pessoas conhecimento. Para você dominar o pacote Office,
Word, Excel e PowerPoint, você precisa ter conhecimento. E o conhecimento está ligado a quê? Ligado à escolaridade. Gosto de coisas do estilo antigo, coisas vintages. Kathleen, no meu computador, no meu notebook, eu tenho um aplicativo que ele imita o som da máquina de escrever, porque eu tenho muitas saudades da minha máquina de escrever. Eu tenho mais de 40 anos, 46 anos, e eu sinto saudade daquele barulho. Só que, claro, que eu não ligo ele toda hora. Às vezes eu estou num escritório, eu estou aqui no canal Educação. Então, não é toda hora que eu ligo esse aplicativo para escutar o som da máquina de escrever, do tec, 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 tec. Mas quando eu estou sozinho no meu quarto trabalhando, às vezes eu fecho a porta e eu ligo o aplicativo e cada vez que eu digito no notebook, eu escuto o som, tec, 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 que eu adorava quando criança, né? E esse som me evoca boas lembranças, né? Então, eu também sou fã de coisas vintages, né? Vintages, coisas antigas. Não tenho uma máquina, mas eu tenho um aplicativo que simula o som da máquina de escrever, tá bom? Eu gosto muito. Um presente que eu nunca me esqueço é quando minha avó me deu uma máquina de escrever portátil. Para mim, era como se eu estivesse ganhando um carro. Tá certo? Bom, gente, para não ficarmos muito tempo nesse slide, só quero que vocês vejam mais uma questão relacionada ao mundo do trabalho. Olha só essa expressão aqui, ó. Datilógrafa. Precisa-se de moça com boa aparência. É até uma canção, não é antiga? Precisa-se de moça, boa aparência para secretária. Turma, essa expressão, boa aparência, que se repete muito nesse slide inicial, é uma expressão racista muito usada nos anos 90. Porque nos anos 90, o perfil de secretária era uma mulher branca, loira e com a fisionomia de modelo, com o corpo bem definido. Então, as empresas, elas não queriam contratar negros e negras. E para não colocar nos classificados essa exigência, né, que não pode ser negro ou negra, eles camuflavam o racismo colocando pessoas de boa aparência. Olha só o racismo. A boa aparência aí quer dizer não queremos negros ou negras, queremos brancos ou brancas. O movimento negro e os movimentos sociais questionaram muito essa expressão e hoje ela está banida praticamente. Você não vê mais em anúncios de classificados sérios exigência como boa aparência, tá certo? Turma, olha só. O que eu quero dizer é que o mundo do trabalho... Ah, tá rindo, né, Cat? É isso mesmo. Eu sinto saudade do som. O mundo do trabalho, ele muda bastante. As exigências, as habilidades mudam demais. E essa mudança exige conhecimento, exige escolaridade. Então, você me pergunta, será que o grau de escolaridade influencia no fator cargos e salários? E eu respondo que sim. A escolaridade tem influência sobre a nossa vida profissional. Isso não quer dizer que o diploma de ensino superior, que é o mínimo que é exigido hoje no mercado de trabalho para um bom emprego, é o diploma do curso superior, é o mínimo, gente, que se pede hoje para garantir um bom emprego. Isso não quer dizer que você tem um diploma, o emprego está à sua disposição. O diploma vai lhe garantir vantagem competitiva e um diferencial para que você consiga uma boa posição no mercado de trabalho. É só você imaginar. Depois dessa aula, acesse sites de empregos e faça uma relação entre os melhores empregos, melhores salários e as exigências. Curso superior, mestrado, doutorado e assim por diante. O mundo dos professores é o mundo em que isso fica bem claro. Um professor com graduação, ele ganha muito menos que um professor que tem mestrado ou doutorado, tá bom?
A escolaridade, turma, é fundamental para garantir a sua empregabilidade. É a partir do ensino, da educação, que você vai encontrar um bom cargo e um bom salário. Ou seja, por meio da educação, você vai conseguir se integrar melhor à sociedade por meio da integração no mercado de trabalho. Ou seja, estude. Vocês estão fazendo ensino médio, estão fazendo um excelente curso, que é o curso técnico em finanças. Além dos estudos que estão fazendo agora, já vislumbrem uma faculdade, cursos adicionais, invistam na formação de vocês, porque o mercado de trabalho está mudando bastante. Estava me esquecendo desse detalhe. No futuro eu tenho que estar firme em conhecimento para poder debater e competir com alguém. Competir comigo, Ketley. Por exemplo, não é, Ketley? Eu sou um profissional altamente competitivo. Eu sou um profissional com boa formação intelectual, experiência. Eu sou muito competitivo. Por exemplo, para você, Ketley, competir comigo, você vai ter que, de fato, investir muito na sua formação, conhecimento, no cognitivo, no seu conhecimento e na sua experiência. Então, o normal é você, Ketley, tomar um emprego devido à sua formação, à sua competência. Então, o mercado de trabalho, ele é muito competitivo. A competição é muito acirrada, exatamente, Ketley. E seria uma honra para mim, né, ser derrotado por uma pessoa competente como você. Mas você vai ter que competir comigo, tá bom? Por exemplo, nós temos aqui a Nina, diretora de estúdio do Canal Educação. Ela, nesse exato momento, Ketley, ela está mexendo com 3 computadores, 3 telas diferentes para poder permitir que essa transmissão chegue até vocês. Então, uma pessoa, para tomar o emprego da Nina, vai ter que investir muita informação, muita competência, porque fazer o que ela faz é muito difícil. Exatamente, Ketley, estude mais. Essa é a ideia da nossa aula, para que você tenha ciência, os alunos tenham ciência de que a escolaridade, ela vai definir a sua capacidade de encontrar um emprego e se manter nele. Então, é importante que você conclua pelo menos a faculdade, tá bem? Mas, Ketley, por experiência própria, não é um bicho de 7 cabeças, tá bom? Joca Marques, Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeiro do Piauí. Se eu falo Ketley, é que ela está me perguntando agora. Ketley, não é um bicho de 7 cabeças. Quando eu tinha a sua idade, eu olhava para grandes profissionais que eu conhecia e ficava com aquele olhar admirado. Eu nunca serei como ele. Eu via as pessoas na televisão e pensava, eu nunca conseguirei apresentar um programa de televisão como ele apresenta. E hoje, olha cá onde eu estou. Um programa de televisão. Uma aula online, ao vivo. Percebe, Ketley? Não se preocupe. O potencial inteiro está em você. Você consegue. Quanto menos esperar, você estará no meu lugar, tá bom? Queimada Nova, né? Então, pessoal de Queimada Nova, abraço carinhoso. Acreditem em vocês. Vocês podem chegar longe. Eu tinha esse mesmo olhar de admiração que vocês têm hoje aqui, né? Que vocês têm hoje, eu tinha esse mesmo olhar de admiração com meu pai. Eu olhava meu pai, nossa, meu pai é um super-herói. E hoje eu faço o mesmo que o meu pai. Mantenho uma família, mantenho uma casa, controle financeiro, planejamento, etc. Percebem? Vocês têm potencial, não se preocupem, tá? Só dediquem-se aos estudos. O estudo vai garantir que você possa, pelo menos, estar competitivo, tá bom? IPTV Queimada Nova, abraço carinhoso. Para não dizerem que o que eu acabei de falar, a fonte são vozes da minha cabeça, essa expressão que vocês mais jovens criaram,
Vou apresentar para vocês um relatório chamado Repensando a Garantia de Qualidade para o Ensino Superior no Brasil, um relatório da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse relatório fez uma pesquisa sobre o mercado de trabalho brasileiro. Essa pesquisa foi em 2018, certo? E eles chegaram à seguinte conclusão, ó. A conclusão do relatório está aqui, ó. Olha só a conclusão do relatório. O relatório é uma pesquisa científica de uma organização respeitadíssima no mundo. Olha o que eles dizem. As pessoas, mas que tipo de pessoas? Pessoas com diploma de ensino superior, o que acontece com elas? Elas se beneficiam. Quais são os benefícios? Olha só os benefícios de quem tem um diploma de curso superior no Brasil. Olha só. Melhores perspectivas de emprego, ou seja, uma empregabilidade melhor, estar competitivo no mercado de trabalho. O emprego para quem tem curso superior, a perspectiva é melhor. E quanto menor a escolaridade, mais o fantasma do desemprego ronda a sua vida. Olha só, podem esperar. Gente, essa expressão podem esperar, ela é muito forte, porque ela está dizendo o quê? Vai acontecer. O que é que acontece? Uma vantagem maior de renda. O que isso quer dizer? Que no Brasil, o diploma de curso superior, assegura melhores empregos e melhores salários e te protege do desemprego e da demissão. Professor, mas eu tenho um tio, uma tia que é formada e está desempregada. Existe o desemprego na faixa de curso superior. Existe, mas ele é menor, está bem? Ele é menor. Infelizmente, a realidade do desemprego no Brasil é muito forte, tá bom? Continuando, olha só, turma. No Brasil, diplomados do ensino superior se beneficiam de melhores perspectivas de emprego, podem esperar uma vantagem de renda notavelmente maior do que aqueles que não possuem graduação. Olha só o levantamento que foi feito, Ketley. Olha só. Alguém com diploma de bacharel no Brasil ganha 2 vezes mais do que alguém que tem apenas o ensino médio. Sabe o que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que se a pessoa que tem ensino médio ganha 2.000, do diploma superior ganha 4.000. O dobro. E alguém com mestrado ou doutorado ganha 4 vezes mais. Sabe o que isso quer dizer? Que alguém que ganha R$2.000 com ensino médio, se ele tivesse o doutorado ou o mestrado, ele ganharia 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16.000. 16.000 reais, tá bom? A diferença é enorme, exatamente, queridos. De Queimada Nova, representada pela Ketley. Então, quanto mais você investir no estudo, melhores empregos e melhores salários. Vocês estão num curso excelente, técnico em finanças, mas não parem por aí, tá bom? Olha para o colega do lado e fala assim, não para, não para, não para. Olha para o colega do outro lado e fala o mesmo, não para, não para, não para. Colega da frente, fala o mesmo. Não para, não para, não para. Isso mesmo, Ketley. A diferença é gigante. Isso sem contar o desemprego, tá bom? Que são dados que vou trazer mais adiante, ó. Pessoas que têm nível superior no Brasil, em 2016, 6% estavam desempregados. Com o ensino médio, 10%. Olha só. Quase o dobro de pessoas com ensino médio estão desempregadas, tá certo? Então, gente, mais um dado aqui, um dado da nossa região Nordeste, olha só. É uma reportagem de 30 de agosto de 2022, ó. Uma reportagem recente.
Olha o que ela diz. Desemprego é maior no Nordeste. Em que faixas? Entre os jovens e pessoas com baixa escolaridade. Desemprego é maior no Nordeste, entre os jovens e pessoas com baixa escolaridade, tá bom? Olha só. De acordo com dados do IBGE, a taxa de desocupação, gente, desocupado aqui não é vagabundo não, tá? Desocupado é um termo técnico para dizer fora da força do trabalho. Quando você está dentro da força de trabalho, você está trabalhando com carteira assinada, você está ocupado. Quando você está fora, não trabalha com carteira assinada, você é desocupado. Olha só, na população entre 18 e 24 anos, a taxa de desocupação é 23%. É uma população, por exemplo, imediatamente pós o projeto Jovem Aprendiz, que vamos conversar daqui a pouco. 1 em cada 4 jovens está desempregado. E entre 14 e 17 anos, que é a faixa do Jovem Aprendiz, 39%, quase 1 em cada 2 desempregados. Na minha faixa, entre 25 e 59 anos, a meia-idade, 6 a 10% de desempregados. Hoje, os jovens representam 31% do total de desempregados no Brasil. É uma taxa enorme. E por que ela é preocupante? Porque a geração de vocês é uma geração mais avançada em termos tecnológicos, em termos de... É uma geração, a geração multicultural, a geração da diversidade. Vocês têm uma série de características, habilidades que a minha geração não possui. Porém, quando vocês vão concorrer com os mais experientes, acabam sendo prejudicados pela falta de formação. É por isso que a escola oferece o curso técnico em finanças. Será um diferencial para você concorrer. E é como eu falei agora há pouco, não é? As empresas hoje não vão abrir de uma mão de uma pessoa experiente que domina o trabalho para contratar um novato que tem que ser ensinado o beabá para ele. As empresas vão investir, certo? Nas pessoas que já são experientes, formadas com um bom currículo. Então, turma, muito cuidado, tá certo? Porque vocês que estão me assistindo, vocês têm um sonho. Qual é o sonho? Vocês querem integrar-se à sociedade, fazer parte da comunidade humana. Porém, há um grande risco de boa parte dos jovens que estão me assistindo agora, hoje, entrarem para uma categoria de pessoas que vai existir, segundo alguns pesquisadores, nos anos 2050. 2050 eu já estarei aposentado, né? Já estarei curtindo a aposentadoria, certo? Espero que viajando com minha esposa pelo mundo afora, com dinheiro para isso, não é? Bom, 2050, a possibilidade de termos uma classe de pessoas chamadas de inúteis, e o termo é esse mesmo, é um termo forte, inúteis, a possibilidade de termos inúteis no mercado de trabalho é enorme. O que são os inúteis? Turma, vocês estão presenciando uma revolução tecnológica. O professor Marciano, ele tem uma capacidade de se adaptar à tecnologia. Quando eu comecei a dar aula, era o giz. Eu adorava a letra do meu quadro no giz. Depois eu usei a caneta, surgiu aquela caneta de tinta. E agora eu uso lousa digital. Cada vez que foi aparecendo um desafio, eu fui me adaptando. Kathleen, a questão é a seguinte, Kathleen, que eu falei para você. Não se preocupe, não é um bicho de 7 cabeças. É só você levar a sério a sua carreira acadêmica. Mas quando você menos esperar, Kathleen, você vai estar sendo uma advogada, uma engenheira, uma especialista em machine learning.
em robótica, quando você menos esperar. É só dedicação aos estudos, tá bom? Não precisa gerar ansiedade. Hoje você olha para o professor Marciano com uma certa admiração. Como ele chegou aí? Eu fiz o mesmo caminho que você está fazendo agora. Do mesmo jeitinho. Eu sentei no banco de escola, eu copiei, fiz tarefa de casa, de classe, tá certo? Claro, eu abri mão de muitas coisas da juventude para chegar onde eu estou. Abri mão. Quem é meus pais, meus irmãos, amigos próximos sabem quantas vezes deixei de ir para festa, deixei de ir para um cinema, passear, para uma praia, para ficar estudando, para ficar lendo. Professor, o senhor perdeu muito. Perdi. Mas hoje eu posso, se quiser amanhã ir a Parnaíba, eu posso ir tranquilamente. Eu tenho recursos financeiros para ir à praia. Percebe então? Eu abri mão no passado para poder investir no futuro e vivenciar essa fase legal da minha vida, com família, com filho, né, com um emprego, né, posso me divertir e etc. Então, não se preocupe, Kétila, não precisa gerar ansiedade. Quando você menos esperar, você estará no meu lugar. Aí você vai lembrar, opa, não é que o professor Marciano falou naquele dia que eu estaria no lugar dele? Vai estar, né? Pessoal de Joca Marques, de Monte Alegre, de Parnaíba, Queimada Nova, Ribeira do Piauí, vocês vão se integrar à sociedade. Não se preocupem. É só levar a sério essa fase gostosa que é a fase escolar. Mais alguns dados, ó, sempre mostrando. Aqueles que têm, não é? Ó, aqueles que têm um ensino incompleto, a taxa de desemprego é maior entre eles, né? Amém, não é, Kétila? Tá bom? Olha só, a força de trabalho, ó. Quem tem fundamental incompleto ou sem instrução, ó. Metade daqueles que não têm o fundamental completo ou não são instruídos, metade está fora. 1 em cada 2, ó. 1 em cada 2 está fora do mercado de trabalho. Em compensação, ó, superior completo é 1 em cada 10. Então, estudar, tá bom? Estude para que você se mantenha competitivo e para que você seja contado entre os membros da sociedade quando ingressar, tá bom? Lembre-se, não se esqueça, querido aluno. Não se esqueça, querida aluna, ó. Vou voltar aqui, ó. Nossas conclusões de agora, ó. Lembre-se, a graduação, a escolaridade, ela é essencial para que você seja competitivo no mercado de trabalho, seja competitivo, para que surgiu uma vaga na sua cidade de técnico em finanças pagando R$3.000, certo? E você tem o curso e você pode chegar lá, ó, aqui, ó, sou formado, sei fazer esse trabalho. Aí chega um outro, eu quero concorrer a técnico em finanças. Você é formado? Não sou, então vai embora, tá fazendo o que aqui? Mas você que tem, tá concorrendo. Aí o recrutador pergunta, você fala inglês? Falo. Opa, então tá aqui, ó. Porque nosso sistema é todo em inglês e você fala em inglês, você vai ser nosso técnico em finanças. Percebe? Busquem diferenciais. Aproveitem essa fase bacana da vida em que nós temos tempo. Vocês têm tempo. Eu tive tempo na minha juventude. Vocês tiveram tempo. Eu tive tempo e sei que vocês têm tempo. Então, invistam, tá bom? Invista no de hoje, na Kétila de 2050. A partir de hoje, né, você de Joca Marques, investe hoje em você 2050, você de Monte Alegre, você de Parnaíba, você de Queimada Nova, Ribeirão do Piauí e etc, tá bom? A escolaridade garante diferencial nesse mercado de trabalho cada vez mais acirrado. A escolaridade, a graduação, né, é importante para você competir pelas melhores vagas com os melhores salários. As melhores vagas, melhores salários, elas estão disponíveis para aqueles que têm melhor escolaridade. Mas, professor, o Neymar não tem escolaridade e ele ganha 10, 15 milhões de euros por ano. Sim, mas ele vai ganhar 10, 15 milhões de euros até os 35, 36 anos. A carreira de futebol ela é muito curta. Depois dos 35, o Neymar vai ter que ter uma empresa sólida para ele empresariar,
né? Gerenciar imóveis, gerenciar o seu dinheiro, certo? Porque ele, ou então ele vai tentar se recolocar no mercado de trabalho buscando uma escolaridade, tá certo? Mas, tá bom? O jogador de futebol tem uma carreira muito curta, tá certo? Não raro encontrarmos jogadores de futebol hoje que estão pobres e que ganhavam muito dinheiro. Diminui os riscos de demissão, as empresas procuram profissionais com currículo qualificado, ou seja, querido aluno, querida aluna, nessa primeira aula que está chegando ao final, tá bom? Conhecimento nunca é demais. Somente quem se dedica aos estudos alcança a excelência profissional e consegue alçar voos mais altos na carreira. Somente quem se dedica aos estudos voa alto, tá bom? É importante deixar claro que não dá para ficar parado no tempo. Você se formou, certo? Mas esse canudo da formatura não é garantia de nada. É indispensável que você, além da sua graduação, você se mantenha sempre atualizado, fazendo cursos ou pós-graduações. A nossa vida estudantil, ela nunca para. Nunca paramos de estudar. A gente sempre estuda para ter um futuro melhor, tá bom? Gente, bom, ficou bem claro? Investir na escolaridade é obrigatório para ser competitivo no mercado de trabalho. Porém, tenho certeza que os meus alunos de Joca Marques, Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, Ribeirão do Piauí, minha amiga Ketty, devem estar se perguntando, mas professor, a minha família precisa que eu trabalhe. E agora? Trabalhar ou estudar, professor? Sobre esse assunto, essa questão, né, essa dúvida cruel dos jovens, que eu também passei por essa dúvida, trabalhar ou estudar, conversaremos daqui a pouco, tá bom? Não saia daí, um abraço carinhoso, salve, salve e